Muito bem, pessoal. Então agora eu vou fazer o teste de leitura do livro do The Witcher, O Último Desejo, né, do Andrzej Sapkowski. Que nome para autor, né? Então foram os dois mais votados. Já gravei o áudio do primeiro capítulo do Código de Hammurabi, já está salvo no IGTV. E agora eu vou fazer a leitura do início aqui do primeiro capítulo do The Witcher, para ver se vocês gostam. Então, o livro já começa, não tem prefácio, né? A Voz da Razão. 1. Veio até ele de madrugada. Entrou com muito cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. O único ruído que acompanhava seus movimentos era o da capa roçando-lhe a pele desnuda. E foi justamente esse tênue e quase inaudível som que despertou o bruxo. Ou talvez apenas o tenha emergido do estado de sonolência no qual se embalava monotonamente, como se estivesse submerso em profundezas insondáveis, pairando entre o fundo e a superfície de um mar sereno, cercado por ondulantes algas marinhas. Não se moveu, nem sequer pestanejou. A jovem se aproximou, despiu a capa e, hesitante, apoiou um joelho dobrado na beira da cama. O homem a observava com os olhos semicerrados, fingindo ainda dormir. Ela se posicionou cuidadosamente sobre seu corpo, aprisionando-o entre as coxas. Apoiada, nos braços esticados, acariciou-lhe o rosto com os cabelos, que cheiravam a camomila. Decidida e impaciente, inclinou-se e com o bico dos seios tocou-lhe as pálpebras, as bochechas e a boca. Ele sorriu e, com um gesto lento e delicado, abraçou-a carinhosamente. Ela endireitou o corpo, desviando-se de seus dedos. Radiante e luminosa, ofuscava com seu brilho a enevoada luminosidade matinal. Ele tentou se mover, porém ela, mantendo a pressão das mãos, impediu de mudar de posição, e com suaves, mas decididos movimentos dos quadris, exigiu uma resposta. E ele respondeu. A jovem parou de fugir de suas mãos, e jogando a cabeça para trás, deixou cair os cabelos. Sua pele era fresca e surpreendentemente lisa. Seus olhos, que ele pôde ver quando ela aproximou o rosto dele, eram enormes e negros, como os de uma ondina. O balanço o fez mergulhar em um mar de camomila agitado e murmurante, envolvendo-o de paz. Então esse primeiro trecho, né, é uma apresentação já do livro, que não revela muita coisa, né? E aí começa um novo capítulo, que chama O Bruxo. Anos mais tarde diziam que aquele homem veio do norte, do portão dos cordoeiros. Chegou a pé, conduzindo seu cavalo pelas rédeas. Já era tarde. As barracas dos cordeiros e celeiros estavam fechadas e a ruazinha deserta. Fazia calor, mas o homem carregava uma pesada capa preta sobre os ombros. Chamava a atenção. Parou diante da estalagem o velho Naracoort e ficou por um momento ouvindo o burburinho. Àquela hora, como de costume, o lugar estava cheio. O desconhecido não entrou. Seguiu adiante e puxou seu cavalo até uma taberna menor, chamada A Raposa. Estava quase vazia, afinal, não tinha boa fama. O taberneiro ergueu a cabeça de cima de uma barrica de pepinos marinados e mediu o visitante de alto a baixo. Este, ainda com a capa sobre os ombros, permaneceu diante do balcão, imóvel e calado. — O que vai ser? — Cerveja, pediu o desconhecido com voz desagradável. O taberneiro limpou as mãos no puído avental e encheu uma velha caneca de barro. O desconhecido não era velho, mas tinha os cabelos quase totalmente brancos. Sob a capa vestia um surrado gibão de couro, amarrado nos ombros e nas axilas. Quando tirou a capa, todos puderam ver a longa espada de 2 gumes presa às costas por um cinturão. Nada havia de extraordinário naquilo, já que em Wizin quase todos andavam armados, mas ninguém carregava uma espada às costas, como se fosse um arco ou uma aljava. O desconhecido não se sentou à mesa, com poucos fregueses. Permaneceu de pé, junto do balcão, encarando o taberneiro com os olhos penetrantes. Bebeu um trago da caneca. — Estou procurando um quarto para passar a noite.
Não temos vagas, respondeu rudemente o taberneiro, olhando para as empoeiradas botas do recém-chegado. Procure o velho Naracourt. Prefiro aqui. Impossível! O taberneiro finalmente reconheceu o sotaque do desconhecido. Era de Rívia. Pagarei bem, sussurrou o estranho, como se estivesse seguro. Foi então que a confusão teve início. Um magricela bexiguento, que desde o momento em que o desconhecido entrara na taberna o observava soturnamente, levantou-se da mesa e aproximou-se do balcão. 2 de seus companheiros se postaram atrás, a menos de 2 passos. Não ouviu que não há nenhum lugar aqui para tipos como você, seu vagabundo riviano? Rosnou o bexiguento, parando ao lado do desconhecido. Aqui, em Wizin, não precisamos de gente da sua laia. Essa é uma cidade decente. O desconhecido pegou a caneca e se afastou, olhando para o taberneiro. Esse, no entanto, evitou seu olhar. Nem lhe passava pela cabeça sair em defesa de um riviano, afinal, quem gostava de rivianos? Todos os rivianos são ladrões, continuou o encrenqueiro, fedendo a cerveja, alho e ódio. Ouviu o que eu disse, seu bastardo? Ele não consegue escutar porque tem merda nos ouvidos, disse um dos que estavam atrás, fazendo o outro soltar uma gargalhada. Pague sua conta e suma daqui, gritou o bexiguento. Foi só então que o desconhecido olhou para ele. Primeiro, vou terminar minha cerveja. Pois nós vamos ajudá-lo, sibilou o magricela, que arrancou a caneca da mão do riviano e, agarrando-o pelo braço, enfiou os dedos por trás da tira de couro que atravessava o peito do desconhecido. Um de seus comparsas preparava-se para desferir um soco. O estranho girou sobre os calcanhares, fazendo o bexiguento perder o equilíbrio. A espada sibilou de dentro da bainha e por um breve momento brilhou à luz das lamparinas. O ambiente fervilhou. Alguém gritou. Um dos fregueses se precipitou para fora. Uma cadeira desabou e recipientes de barro estilhaçaram. O taberneiro, com lábios trêmulos, ficou olhando para o horrivelmente destroçado rosto do bexiguento, que, desprendendo aos poucos os dedos da beira do balcão, deslizou para baixo, sumindo como se estivesse se afogando. Os outros 2 jaziam no chão, um deles imóvel, o outro se agitando convulsivamente no meio de uma poça escura cada vez maior. Um fino e histérico grito feminino soou no ar, parecendo perfurar os ouvidos. O taberneiro, tremendo feito vara verde, começou a vomitar. O desconhecido recuou até a parede em posição de defesa. Atento, segurava a espada com ambas as mãos, agitando a ponta no ar. Ninguém se mexia. Um misto de horror e medo cobria todos os rostos. Imobilizava os membros e travava as gargantas. 3 guardas, que de certo faziam uma patrulha na rua, adentraram a taberna com o grande estrondo. Traziam nas mãos porretes envoltos em tiras de couro, mas diante da visão dos cadáveres sacaram as espadas. O riviano continuava com as costas apoiadas na parede e com a mão esquerda arrancou um punhal do cano de suas botas. Largue isso, vociferou um dos guardas com a voz trêmula. Largue isso imediatamente, seu bandido, e venha conosco. Outro guarda afastou com o pé uma mesa que o impedia de atingir o riviano pelo flanco. Vá buscar reforços, Tresca, gritou para o terceiro que estava junto à porta. Não vai ser preciso, disse o desconhecido, abaixando a espada. Irei com vocês por conta própria. É lógico que sim, seu cão danado. Mas acorrentado, exclamou com o da voz trêmula. Largue essa espada, senão vou arrebentar sua cabeça. O riviano se empertigou, colocou rapidamente a lâmina da espada sob a axila esquerda e, com a mão direita, descreveu, apontando para os guardas, um rápido e complicado sinal no ar. Os inúmeros tachões que ordenavam os punhos de couro do seu gibão brilharam intensamente. Os guardas recuaram de imediato, protegendo o rosto com os antebraços. Um dos fregueses da taberna ergueu-se de um pulo, enquanto o outro correu para a porta. A mulher soltou outro grito, dessa vez selvagem e assustador. Irei por conta própria, repetiu o desconhecido com voz metálica. E vocês 3 irão na frente, conduzindo-me ao Starost. Não conheço o caminho. Sim, senhor, sussurrou o guarda, abaixando a cabeça e encaminhando-se timidamente para a saída. Os outros 2 foram apressados atrás dele. O desconhecido seguiu seus passos, guardando a espada na bainha e o punhal no cano da bota. Ao passar pelas mesas, os poucos comensais que restavam esconderam o rosto na gola do gibão. Parte 2.
Velerad, o staroste de Wizin, staroste seria o xerife, vamos dizer assim, né? O xerife da cidade, delegado. Velerad, o staroste de Wizin, coçou o queixo, refletindo sobre a situação. Não era supersticioso nem medroso, mas não lhe agradava a perspectiva de ficar sozinho com o estranho de cabelos brancos. Finalmente tomou uma decisão. Saiam, ordenou aos guardas. Quanto a você, sente-se. Não, não aqui, um pouco mais afastado, se não for incômodo. O desconhecido sentou-se. Já não portava a espada nem a capa preta. Sou todo ouvidos, disse Velerad, brincando com uma pesada massa pousada no tampo da mesa. Sou Velerad, o staroste de Wizin. O que tem a dizer, senhor bandido, antes de ser despachado para as masmorras? 3 mortos e uma tentativa de enfeitiçamento? Nada mal, nada mal. Aqui em Wizin, costumamos empalar os culpados por esse tipo de coisas. Mas como sou um homem justo, pretendo ouvi-lo antes. Portanto, fale. O Riviano abriu a jaqueta e tirou um pergaminho de pele de cabra branca. Vocês têm afixado isso nas tabernas e nas encruzilhadas, falou baixinho. É verdade o que está escrito aqui? Ah, murmurou Velerad, olhando para as runas gravadas no pedaço de pele. Então é disso que se trata. Devia ter adivinhado. Sim, é a mais pura verdade. O pergaminho está assinado por Foltest, rei de Teméria, Ponatar e Marrakan, o que significa que é verdadeiro. Mas uma proclamação é uma proclamação, e leis são leis. Meu papel aqui em Wizin é fazer com que as leis sejam cumpridas, e não vou permitir que pessoas sejam assassinadas sem mais nem menos. Deu para entender? O Riviano assentiu com a cabeça, demonstrando que entendera. Velerad resfolegou furiosamente. Você tem a divisa de bruxo? Indagou. O desconhecido voltou a enfiar a mão na jaqueta, dessa vez retirando um medalhão redondo pendurado numa corrente de prata. Nele estava gravada a cabeça de um lobo, com as presas arreganhadas. E você tem nome? Pode ser qualquer um. Não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar nossa conversa. Meu nome é Geralt. Pois que seja Geralt de Rivia, como deduzo por seu sotaque. De Rivia. Sabe de uma coisa, Geralt? Não se envolva nesse assunto, disse Velerad, batendo com a mão na proclamação. É um caso bastante sério, muitos já tentaram. Isso, meu irmãozinho, não é o mesmo que arrebentar a cabeça de um par de patifes. Estou ciente disso, é minha profissão, Sr. Staroste. Na proclamação está escrito 3.000 ducados de recompensa. 3.000, confirmou Velerad de boca cheia. E mais a mão da princesa, segundo o que dizem por aí. Embora nosso amado Foltest não tenha acrescentado isso à proclamação. Não estou interessado na princesa, falou calmamente Geralt sentado imóvel, com as mãos sobre os joelhos. O importante é o que está escrito. 3.000 ducados. Ah, que tempo, suspirou Staroste. Que tempos desgraçados, meu senhor. Apenas 20 anos, quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões? Bruxos? Assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos dos pântanos. Diga-me, Geralt, sua profissão permite beber cerveja? Certamente. Velerad bateu palmas. Cerveja, gritou. Quanto a você, Geralt, achegue-se. A cerveja estava fria e espumosa. Vivemos em tempos asquerosos, monologava Velerad, bebericando de sua caneca. Circulam por aí todos os tipos de imundícias. Em Marrakan, nas montanhas, pululam bobolacos. Nas florestas costumávamos ouvir o uivo de lobos. E agora? Agora só se vêem espectros, bosqueolos, lobisomens e outros seres estranhos. Nos vilarejos, ondinas e carpideiras raptam criancinhas. Já levaram mais de 100 delas. Doenças das quais nunca se ouviu falar graçam por toda parte, é de arrepiar. E, para completar o quadro, ainda por cima isso, empurrou o pergaminho pelo tampo da mesa. Não é de estranhar, Geralt, que haja tanta demanda por seus serviços. E quanto a essa proclamação, Sr. Staroste? Geralt ergueu a cabeça. O senhor conhece mais detalhes? Velerad recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos sobre a barriga. Detalhes, você indaga? É lógico que conheço. Não de primeira mão, mas de fontes seguras. É isso mesmo que desejo saber. Bem, já que parece irredutível, escute-me. Velerad tomou mais um gole de cerveja e baixou a voz. Nosso amado Foltest, quando era ainda príncipe, durante o reinado de seu pai,
o velho Medel já nos mostrou do que era capaz. E era capaz de muito. Acreditávamos que aquilo passaria com o tempo, mas pouco depois de sua coroação, logo após a morte do velho rei, Foltest se superou. Ficamos atônitos. Em poucas palavras, fez um filho na própria irmã, Ada. Ela era mais jovem, andavam sempre juntos, mas ninguém suspeitou de nada. Talvez a rainha. De qualquer modo, lá estavam Ada com uma barriga daquelas e Foltest falando em casamento. Um casamento com a irmã. Você se dá conta disso, Geralt? A situação se complicou ainda mais, já que exatamente naquela época, Vizimir de Novigrad teve a brilhante ideia de casar sua filha, Dalka, com Foltest, e enviou uma delegação. Tivemos que segurar o rei pelas pernas e pelos braços, porque ele queria xingar e bater nos emissários. Ainda bem que conseguimos, pois se Vizimir tivesse ofendido, nos teria arrancado o fígado. Depois, não sem a ajuda de Ada, que tinha influência sobre o irmão, conseguimos dissuadi-lo de seu propósito de um casamento imediato. Quando chegou a hora, Ada deu à luz. E agora, preste atenção, porque é aí que tudo começa. Não foram muitas pessoas que viram o que nasceu, mas uma das parteiras pulou pela janela da torre e morreu, enquanto a outra ficou com a mente afetada e talelé até hoje. Diante disso, acredito que o recém-nascido não fosse especialmente bonito. Era uma menina que morreu logo em seguida. Imagino que ninguém teve muita pressa em cortar o cordão umbilical. Ada, por sorte, não sobreviveu ao parto. Depois, meu irmãozinho, Foltest cometeu mais uma estupidez. A recém-nascida deveria ter sido queimada ou, sei lá, enterrada num lugar deserto e não guardada num sarcófago no subsolo do castelo. Tarde demais para se lamentar, Geralt ergueu a cabeça. De qualquer modo, vocês deveriam ter chamado um dos versados. Está se referindo àqueles charlatões com gorro pontudo enfeitado de estrelinhas? É lógico que chamamos mais de 10, porém apenas depois de termos tomado ciência do que jazia naquele sarcófago e saía dele toda a noite. Mas não pense que começou a sair logo. Ah, não. Depois do enterro tivemos 7 anos de paz. Até que, numa noite de lua cheia, ouvimos gritos no castelo. Gritos desesperados e muita agitação. Não precisa entrar em detalhes, você entende desse assunto e leu a proclamação. A recém-nascida cresceu, e bastante, dentro da tumba, e seus dentes se desenvolveram de maneira impressionante. Em poucas palavras, virou uma estrige. É uma pena que você não tenha visto os cadáveres. Eu vi. Se você tivesse visto, certamente teria evitado entrar em Wizin. Geralt permaneceu calado. Então, continuou Velerad, como lhe disse, Foltest convocou um monte de feiticeiros. Ficaram gritando, cada um mais alto que o outro. E faltou pouco para se agredirem com aqueles cajados que andam por aí. De certo para afugentar os cachorros quando alguém os atiça contra eles. E estou convencido de que as pessoas costumavam atiçá-los com frequência. Perdoe-me, Geralt, se você tem outra opinião dos feiticeiros. Levando em conta sua profissão, provavelmente tem. Mas para mim, eles não passam de boçais e aproveitadores. Vocês, bruxos, despertam mais confiança. Pelo menos vocês são, como dizer, mais concretos. Geralt sorriu, mas não fez nenhum comentário. Mas voltemos ao assunto principal. O Starroch olhou para dentro da caneca e despejou mais cerveja. Na sua e na do Riviano. Algumas recomendações dos feiticeiros até que não pareciam tão estúpidas. Um deles sugeriu que a estrige fosse incendiada, com o sarcófago e o castelo. Outro recomendou que lhe cortassem a cabeça com uma espada. Os demais eram partidários de cravar estacas de bétua em várias partes de seu corpo, evidentemente durante o dia, quando, exausta pelas excursões noturnas, ela estivesse dormindo no caixão. No entanto, um velho eremita corcunda, com gorro pontudo no crânio, totalmente calvo, afirmou que tudo não passava de um encanto fácil de desfazer, que a estrige voltaria a ser a filhinha de Foltest, linda como uma pintura. Para isso, bastaria passar uma noite na cripta. Então, imagine, Geralt, quão mentecapto ele era. O tal velhinho foi passar a noite no subsolo do castelo. Como você pode imaginar, não sobrou muito dele. Aparentemente, apenas o gorro e o cajado. Mas Foltest agarrou-se a essa ideia, com unhas e dentes. Proibiu qualquer tentativa de matar a estrige e atraiu para Wizin charlatões e mais charlatões de todos os recantos do reino, para que desfizessem o feitiço, transformando o monstro de volta numa princesinha.
Aquilo, sim, era uma corja de pilantras. Umas velhotas encurvadas, uns capengas, todos sujos, sarnentos, davam até pena. E daí, todos se puseram a fazer encantos, principalmente sobre pratos de comida e canecos de cerveja. É verdade que Foltest ou o Conselho de Anciões logo desmascararam vários deles, até penduraram alguns em ameias. Mas poucos, muito poucos, eu teria enforcado todos. Acho que não preciso acrescentar que a Estrige cada dia devorava mais e mais pessoas, sem dar a mínima para os encantamentos nem para o fato de Foltest não morar mais no castelo. Aliás, ninguém morava mais nele. Velerad interrompeu seu relato. O bruxo permanecia calado. E isso continua assim, Geralt. Faz mais de 6 anos. Porque aquilo nasceu há uns 14. Nesse período, tivemos outras preocupações, pois travávamos uma guerra contra Vizimir de Novigrad, por outros motivos concretos e compreensíveis. Deslocamento de marcos fronteiriços, e não histórias de filhas ou laços de parentesco. Foltest, diga-se de passagem, começa a falar em matrimônio e examina os retratos enviados dos reinos vizinhos, em vez de atirá-los na latrina, como antes. Apesar disso, volta e meia é tomado por um novo acesso e despacha cavaleiros à procura de outros feiticeiros. Prometeu uma recompensa de 3.000 ducados, com o que atraiu para cá todo tipo de destrambelhados, cavaleiros andantes, e até um pastorzinho, um idiota conhecido em toda a região, que descansa em paz. Enquanto isso, a Estrige vai muito bem, obrigado. Só que de vez em quando come alguém. Dá para se acostumar. Quanto a esses heróis que tentam desenfeitiçá-la, temos a vantagem de a besta saciar a fome com eles e não precisa vagar fora dos muros do castelo. E Foltest tem um novo castelo, bem bonito. Durante todos esses anos, Geralt ergueu a cabeça. Em mais de 6 anos, ninguém conseguiu resolver o problema? Pois é, ninguém. Velerad lançou um olhar penetrante ao bruxo. Porque, ao que tudo indica, o problema é insolúvel, e temos que nos conformar com isso. Estou me referindo a Foltest, nosso benévolo e amado senhor. Ele continua fixando essas proclamações em todas as encruzilhadas. No entanto, o número de voluntários vem diminuindo consideravelmente. Faz pouco tempo apareceu um, mas ele queria receber os 3.000 ducados com antecedência. Diante disso, nós o enfiamos num saco e jogamos no lago. Não faltam trapaceiros. Não, não faltam. Na verdade, há muitos, concordou Starost, sem tirar os olhos do bruxo. Por isso, quando for ao castelo, não peça pagamento antecipado. Isso é, se você for realmente. Irei. Bem, é um assunto seu, mas não se esqueça do meu conselho. E, já que estamos falando de recompensa, ultimamente tem circulado rumores sobre uma segunda parte que cheguei a mencionar a você. A mão da princesa. Não sei quem inventou isso, porém, se a Estrige tem aparência que as pessoas andam dizendo, é piada, definitivamente de mau gosto. Mesmo assim, não faltam idiotas que vieram a pleno galope ao castelo tão logo surgiu a notícia da oportunidade de entrar para a família real. 2 aprendizes de sapateiros. Por que os sapateiros são tão estúpidos, Geralt? Não sei. E bruxos, Sr. Starost, apareceram alguns? Como não? Vários. Quando eram informados de que a Estrige deveria ser desenfeitiçada e não morta, davam de ombros e iam embora. É em parte por isso que cresceu meu respeito pelos bruxos, Geralt. Houve um mais jovem do que você, cujo nome não consigo lembrar, se é que ele se identificou. Esse bem que tentou. E nossa vampiresca princesa espalhou suas tripas por uma área equivalente a meia distância percorrida por uma flecha disparada de um arco. Geralt meneou a cabeça. E ele foi o único? Houve mais um. Velerad interrompeu a frase, mas Geralt não apressou. Sim, disse finalmente o Starost, houve mais um. No começo, quando Foltest o ameaçou com a forca caso matasse ou ferisse a Estrige, ele soltou uma gargalhada e se preparou para partir. Só que depois, Velerad baixou ainda mais a voz e, quase sussurrando, inclinou-se sobre a mesa. Depois ele acabou aceitando a tarefa. Sabia, Geralt, que aqui em Wizin temos homens de bem, alguns ocupando altos postos administrativos, a quem repugna essa história toda. Circula o boato de que esses homens tiveram um encontro secreto com o tal bruxo para convencê-lo a deixar os sepulcros de lado e, em vez de tentar qualquer tipo de exorcismo, simplesmente matar a Estrige, dizendo ao rei que os feitiços não funcionaram e que sua filhinha havia caído das escadas, ou seja, que ocorrera um acidente de trabalho.
O rei evidentemente ficaria furioso, mas ele não pagaria 1 ducado sequer de recompensa. O pícaro bruxo respondeu que, se era para não receber, então eles mesmos deveriam enfrentar a Estríge. E aí o que podemos fazer? Cotizamo-nos, pechinchamos, mas não deu em nada. Geralt ergueu as sobrancelhas. Em nada, repito, o bruxo não quis fazer o trabalho logo na primeira noite. Ficou rodando o castelo, perambulando pelos arredores, por fim, como dizem, viu a Estríge, certamente em ação, pois a besta não saía da cripta apenas para esticar as pernas. Viu-a e sumiu na mesma noite. Nem se despediu. Geralt contorceu os lábios numa expressão que provavelmente deveria ser um sorriso. E esses homens de bem, começou, devem ter guardado aquele dinheiro, não? Os bruxos não costumam cobrar adiantado. Claro, respondeu Velerad, é lógico que guardaram. E aquele boato não fazia alusão à quantia envolvida? Velerad exibiu um sorriso malandro. Uns dizem que era de 800. Geralt fez um movimento de negação com a cabeça. Já outros, murmurou Starost, falaram de 1000? O que não é muito, considerando que os boatos costumam exagerar em tudo. Afinal, o rei está oferecendo 3.000. Não se esqueça da prometida, ironizou Velerad. Mas de que estamos falando? É óbvio que você jamais receberá aqueles 3.000. Por que é óbvio? Velerad desferiu um soco no tampo da mesa. Geralt, não estrague a imagem que tenho dos bruxos. Isso está durando há mais de 6 anos. A Estríge acaba com 600 de pessoas por ano. É verdade que ultimamente menos, porque todos têm se mantido longe do castelo. Não, meu irmão, eu já vi muitos encantamentos e acredito, claro, que só até certo ponto, em magos e bruxos, mas tal história de desenfeitiçamento não passa de uma bobagem que germinou na cabeça daquele velho corcunda, que endoidou de vez por causa da comida de eremitas. Um disparate em que ninguém acredita, ninguém exceto Foltest. Não, Geralt, Ada deu à luz uma Estríge por ter dormido com o próprio irmão. Essa é a verdade, e não há nada que possa ajudar. Ela come pessoas como todas as Estríges, e a única solução é matá-la, de maneira simples e normal. Escute, há cerca de 2 anos, um dragão andava devorando as ovelhas de uns broncos, de algum buraco no cu do mundo, perto de Marracan. Eles formaram um grupo e mataram o bicho a pauladas, nem sequer chamaram que deveriam jactar-se do feito. Nós, aqui em Wizin, aguardamos por um milagre e nos entrincheiramos em casa nas noites de lua cheia, ou amarramos criminosos às estacas diante do castelo esperando que a besta se sacie com eles e retorne à sua tumba. Não deixa de ser um método prático, sorriu o bruxo. E a criminalidade diminuiu? Nem um pouco. Como se chega ao novo castelo? Vou levá-lo pessoalmente até lá. E quanto à proposta dos homens de bem? Sr. Starost, disse Geralt. Para que se apressar? Existe a possibilidade de ocorrer um acidente durante meu trabalho, independentemente da minha intenção. Nesse caso, os homens de bem deveriam pensar em uma forma de me proteger da fúria do rei e preparar 1.500 ducados mencionados no boato. Eu falei 1.000. Não, Sr. Velerad, retrucou o bruxo com determinação. Aquele a quem vocês ofereceram 1.000 ducados fugiu assim que viu a Estríge, e nem chegou a barganhar. O que significa que o risco é superior a 1.000. Será superior a 1.500? Veremos. É claro que vou me decidir antes de ir embora. Claro que vou me despedir antes de ir embora. Velerad coçou a cabeça. Que tal 1.200? Não, Sr. Starost, o trabalho não é fácil. O rei oferece 3.000. E eu tenho que dizer que às vezes desenfeitiçar é mais fácil do que matar. Afinal, se matar a Estríge fosse tão fácil, algum dos meus predecessores o teria feito. Ou você acha que eles se deixaram matar só por medo do rei? Que seja, irmãozinho, disse Velerad meneou sobriamente sobre a cabeça. Estamos combinados, mas quando você estiver diante do rei, aconselho de todo o coração que não dê um pio sobre a possibilidade de um acidente de trabalho. Então, pessoal, aqui fica o nosso início do capítulo 1. Ele ainda vai mais para frente, né? Ele é dividido em partes, então a gente leu a parte 1 e parte 2. Então, deixem aí os feedbacks, comentários, se gostaram da leitura, tá? E eu aguardo para ver se a gente continua. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.